Boa noite, minha povo. Cantiga tá papel próprio para si pessoa. Dia Guiné-Bissau não sabe. Mas para Guiné sabe. Não tem que lanta. Guiné que não olha os. País sabe não tem que lanta. Umaru mbinam pabo Umaru siso kumbalo. Mbinam pa Umaru. Umaru tobi tudo que não papia. Vou lembrar só unti o cham facinha direto onde como fala como. Umaru sibino parentes pepelis o balanto o que na quintal. A osi recebeles e pu eles cadeira vermelha. Umaru tobi tudo que não tá papia e tobi muitíssimo bem. Na conta boss. A minha papia te dia que ndita morre. Dia que nkatene ja folgo na para papia. Mas nós tudo não tem com papia. Problema de Guiné-Bissau é muito sério. Para cada de nós. Tudo que nós fazemos. E que para nós, para nosso futuro, para nossos netos, nem para nossos filhos. Mas se não calanta, problema de Guiné-Bissau não tem com papel de lei. Não pode papel de lei. Aqueles que não entendem lei, não entendem lei. Não tem com papel terra. Não tem que tirar aqui que não tem dentro do nosso coração. Não tem que ter verdade no conta, não parentes pepeles, fula, mancanho, mandinga, bujugu. Umaru Sissoco mbalo kan gosta de guinense. Nkana papel de raça, na fala guinense. Umaru aboki lion brandi, aboy grande lion brandi, aboy cafri, aboy cabalante. Aboy mentiroso, aboy bandido, aboy terrível, Umaru. Umaru rakungo John tatene vômito. Mantene tristeza. Minha parentes pepel, bona toca Umaru palmo. Conta como nata bim papia. Boca na bim fala, boca falado, boca sebi. Mas que Umaru não gana bosquel? Umaru como é compostrada, biseu beijo, tudo gente contente. Umaru tá conta, Umaru mostrando que cubo misti para povo de Guiné-Bissau. Mampunta povo minha parentes pepel, estrada que bo misti ou saúde que bo misti. Estrada que bo misti ou escola que bo misti. Botem paciência. Esse momento, essa campanha, esse momento não manda mensagem para tudo nos parentes pepeles, bujugu. Fula, mancanho, balanta, mandinga. Não papel com nos parentes. Não jube muito. A nós que tá papel. A nós que papel duro. Mas se não tem coragem de papel. Não sei como tem que descanar fazer trabalho bas. Se não caune, não can libertar Guiné-Bissau. Umaru sinta com o pepeles e sinta à vontade, Umaru sinta à vontade. E fala pepeles como Nino Vera. Umaru fala pepeles como é que tem melhor do que Nino. Pepeles, Umaru como é Nino Vera. Que Nino que bono já imure sim. E Umaru, a mim cantressa. Onde que vou chamar qualquer tribunal que vou chamar não justifica vos. A mim Umaru próprio. Qualquer coisa que chama não justifica.
Comanda Umaru tu de escola. Porque onde minha donas e menos atento. Minha donas boca panha pé. E lido ver até, se uma papia ontem fala bos como e lido ver até que filho de Pepel. Porque a mi filho de Pepel, a mi barriga. Alguém chama e fala como não. O tapapé é muitíssimo bem, mas faça cuidado porque Ilídio vera ter filho de Pepel. Sim. Ilídio se papé Pepel. Mame de Ilídio. Papé de mame de Ilídio Pepel. Mame de Ilídio e manjaco. Anton Pepel e barriga. A minha cata binson papapia. Nta papia, nka kunsi lidu ninga os ninga manya. Mam ki kun fala boss, ilidu ika pepel de barriga. Pepel de barriga yami, ika ilidu. Mame de ilidu, i filho de pepel. Si papi pepel, mas si mame manjaco. Mame de si mame manjaco. Então si mame, voilà. Isso é na barriga de manjaco, cá na barriga de pepel. Esse pão fala boss kuma. Umaru fala pepeles kuma. Para a gente dividindo, para a gente papel de tribalismo, para a gente dividir raça. Manhã parentes papel de que bosta bota Umaru na fazer essa campanha, toque chegando aqui falado como esse salta poder ser do presidente. A mim que se que Umaru um tabos, e lido leva boss e nangana boss, e lido nangana boss para bem mistinti se bolso. Messi pa bos regulo. Mbatonya, ibo parenti. Ibo hermos. Umaru kumaina kumpu, no katuju Umaru kumpu. Ma Umaru ikastrada que na pui nye povo vive. Primeiro cussa se pepeles Umaru gosta de boss. E fala boss como é que tem homem que nasceu do homem toque manino vera. Irangana boss. E mata nino, mas ina mata boss um som. Me acabou culpa. A boss com a bo mara, bo pano, burmejo bo sinta. Se bote na ba filhos que na sinta da boss, é fala boss. Dinheiro com maruna da boss. Bona comer ali na caba. Bo situação cana muda. A nós no castana Bissau. A nós não está longe. A nós não está para você suma nós. Para você viver suma nós. E que são pepel. Pepel. Balanta. Mancanhe. Mandinga. Fula. Bujugo. Biafada. Tudo raça de Guiné-Bissau. Na papia hoje. Na chora. Mas dia bona bim falang. Umaru grande ia ginkita. Nkasi bite no ndonde ngana povo. Mami povo. Na papepa povo. Povo de Guiné-Bissau e Catarde. Não tem que fazer campanha para não mostrar povo como. Umaru não gana busca dinheiro. Que se mola com Umaru não dá boss. Bo masquila. E dona pepeles. Bo para ser comprado. Para Umaru se socombado. Depois Umaru tira nome de minha dona na boboca. Tira nome de Mbatonha na boboca. Ora que o vai para papi. Papi de que lugar, mas nome de Mbatonha. Tira na boboca porque o boboca um dia na bem fica. Ora que não chama Mbatonha. Umaru aboy kaningin, aboy ka Deus. Subu matanga os, utorna vivi na papia. Bota pantadinti mamin kamedi ningi medi Deus. Porque ngoya na komanya terra na bay tudo dia. Umaru ro ku ngojau. Nkata dormi. Nkata dormi.
Ma ko pensan kata dormi kuma kila na tiran sono pabia kuma yabo pabi ta fasim pena de kino sentis konono juda Western Union a nos que ta juda no familias a nos que ta manda dinheiro a nos que ta juda no hermons kume manono luta tanko no cabeça no misti fasim boca dinho mano capudi comanda no fala kila kino força no misti pa no hermons ta suma nos no misti pa Guiné-Bissau ta suma tudo país o Marocco de papia na democracia porque a boica democrático o marabo é mau o chama papia eles o eles como ninguém can ser do mais suma nino porque nino nunca papel de tribalismo tudo bem que verdade culpado próprio nino porque nino é filho de Guiné Nino é tio de mim. Nino é garçom. Mas Nino bom. Nino mostrou como luta de Guiné-Bissau e Capepel. Luta de Guiné-Bissau e guinense. Tudo raça de Guiné-Bissau luta para Quichon. A nós tudo não se vê que lá. E que tem raça de Guiné-Bissau que luta para Guiné-Bissau. Comanda, não fala não se guinense. O marabo que te sinuas. O marocho com sa fazer campanha. Com sa louco dividindo. O caba o compra, aqueles que o compra, o conta como tudo que come dinheiro é na morrer. Para Deus livrar de dinheiro. O dinheiro é veneno para mim, maro. A boss regula papel. Dinheiro do maro. Se a boss próprio regula de papel, bona morrer com dinheiro do maro. Bona morrer. Si John tem, lhe que não sibi, não na mande outro lhe que não na mande outro, a nós que boss. Si rantem de verdade, minha irmãos, bobin muitíssimo bem, a nós tudo não ouvem outro. Si rantem de papel tem de verdade, e não faz justiça. Mas se justiça de grande papel que tem, papel acabou puntando nem para fazer como se molo ou para fazer como que o que acabou falando que lá. Que terra que nós junta, que de nós, que bona binde a voz garante, para respeito a voz garante, onde que vos sinta gavala que hora, bona matan com o maro, mas então te a voz com matan. O Maru tem amor para vós. O Maru ouvi muitíssimo bem aonde engana, você chama vós a os. O Maru conta vós como, nem cana, e conta já não vós como. Ele não cumpre igreja, escola, que. Mas o Maru abo, o Maru não te deu gente bibi cana na Guiné. O Maru, se você bibi bacana, você bibi whisky. Se você misti bibi cana, acabou bibi. Mas nós não bibi no cana, te de que não dita no morre. Não bibi whisky, não bibi Coca-Cola, não bibi sumo, a nosso país laico. Não bibi que não misti, a nosso livre. E capaz que o PGC vai lutar. Obi muitíssimo bem número. PGC que vai lutar para bem contando que não bibi, que não comer. A nosso livre, não morrer livre. Mas pena e povo de Guiné-Bissau. Não para papel de lei, não bem terra a terra, não faz campanha. Lei que tem, lei que não existe. Não faz de conta como Guiné-Bissau é país que morre.
e tem que lanta. Mas não bem papel de lei. Minha parentes papel que vai sinta com o maru, ou que balantas que vai sinta com o maru. Bom papel de lei, qual é que entende? O maru mostra eles estrada, como ainda compõe estrada, e conta como é compõe Bissau Beijo. Pepe eles contentes, toca palmo. Mas se o bai agora, a boa Pepe ele toca palmo, estrada compõe, tudo bem. Laguna dormir na estrada. Laguna comer na estrada. Ora que chega ao hospital. Diagnóstico que tem. Esse que é normal. Estrada que bom misti. Na estrada que bom na comer. Para ver que o marucana mostra boas coisas principais para vós próprios. O maru conta vós como se doente e cala que tá vai curar. Mas o maru fala vós na cumprir a estrada, boa contente, boa tocar palmo. E na cumprir escola. E conta vós como nica e conta não vós e boa o maru muitíssimo bem. O maru misti fala vós como que boa leoba na caba. Nica cana com porco com boa bem bata comer. Porque cana com porco tão comodal. Pabia? Se é nosso país laico. Pabia que o maru se socombado na tudinho bibi cana de comer porco. O maru na compostrada. Mbatonya. E fala como ele faz um mesquita pequenino na mbatonya. Mena cumpre boa escola. Mas o maru precisa de cumprir escola que tem. Que na mbatonya lá como na vai escola, a boss que está lá na Safin, na Parabis, na Quesset, na Ondam, na Quinhamel, na Biumbo. Bona sei lá, porque a universidade aqui na cumpre. Mas antes de chegar à universidade, eu preciso de escola primária, que é aqui base. Eu preciso mesmo de infantil, creche. Eu tenho que ter ainda creche. Eu tenho que ter primária. Para conseguir chegar no ciclo, para ir ao liceu, para chegar à universidade. Mas agora, eu não vim com a universidade, eu tenho que ter primária. O maru não ganha busca esse dinheiro. Mas não consegue manjar um trabalho regular, não manjar um boboca, não manjar tudo que você faz. Porque boca está lá para brincadeira. Mas se você bindi Guiné-Bissau, boca cabeça que você bindi. Não manjar você um som que não boca. Porque não boca aquilo que manjadora. Agora que você ouve, você não vai dar, mas tudo que você pedir, dentro de boca cabeça que você filhos. Porque eu tinha papia outro dia, ontem, o maru recebi você pibos na cadeira. O maru tobe cada de nós. O maru não ouviu. Depois a mim tá seguindo colegas que tá papia. Acaba o maru a bom estado. Minha parentes papel boa bem direito. Estado que está com a igreja, que é que se rolo. Suma que parvos aonde com o tang entra na coisa o bulum, ana falando a mim entra mesmo para Alberto que o Alberto se misti direto que ele, porque em camede. Porque o não capo estar não cau no 5 ou 6 pessoas. Não tem a mesma ideia, não tem a mesma cau. Se uma pessoa não 6, 5 não tem a mesma cau, que na falado 6 que não tem a cau, que não tem porque tem um problema. Alberto, que está bem na Blum, e tem um problema. Nunca se que na defende. Então, uma resistência com balo, se rolo e capa com mesquita na que cau. Que é que se rolo?
Rolo de presidente laico. Que tem nada que igreja, nem que mesquita. Esse rolo é para cumprir o país. Mas só que não tem povo analfabeto, não tem povo que não dorme, não tem povo que está tocando tudo gente palmo. Mas bom comer pão que o diabo massa. Umaru não mostrava como ele é homem. Umaru cabim para brincadeira. Umaru bim para dividir no. Umaru não mostrava toco bona fia. Umaru que gosta de quem falar de cana. Umaru de já é muçulmano. Ou é muçulmano e que praticante. Nem esse parentes muçulmano que gosta. Semana balle. Inermo. E puro filho de Guiné. Que papia que sutado. Quem que sutado? Umaru abo que sutado semana inermo. Que inermo escopudo na lama na bafata. É na rola na lama. Suzy Barbosa. O te inermo na rola na bafata assim que é pude que polícia. Não caso quem que pul. Calque burolo que cu papia que cu fala. Niermos a bosco tu de do raça. Que te a os Umaru orakina papia uto de gente sintena toca Umaru palmo. Umaru menino que catene nin din tinda que nan sina si boca. Muto de kino garantis beju garantis cocris. Sinta assim ela toca Umaru palmo. Dinheiro e veneno. Quem que não terá no foronta? Nhermos não foronta. Umaru cada dia não ganha espaço. Se não calanta, lubo na comendo. Não há papel de lei. Lei na nunde. Mas nunde que lei existe. Nunde que nhermos na sutado. É na maltratado. Canto que passa. Nunde justiça. Justiça tem na terra. Gente na papel de batonha. Leilão facido. Cau bendido. Cau tamado para força. Brema falei e compra. Zinha vender. Depois gosta se socou como roubar. Nunca sabe. Que esse negócio. Mas como que bona rouba, como que bona tama, como que bona faci. Mas cal de rito que boa ter de cinta, rouba de povo de Guiné-Bissau. Para boa faci no quilo que boa misti. Que não é arabos. Que não faci bos. Kaba, minha parente como Nharu papia, Nharu conta como fula lá de Nania lá de Guiné-Conakry, bem faci campanha para Boticande, na conta vos, Umaru cada madem de, a nós tudo não finge, a nós guinenses não mal para não cabeça. A nós não vou desculpar na fala modo, não montrus a mim próprio, não montrus, não cata certa conta verdade, não tô de verdade, não tá fica bas, não no secundil. Tem hora que não bem foronta, não tá bem fala não foronta. Madame cadi Umaru se so combalo Umaru giro, Umaru incrível, Umaru diabo. Umaru bim pa kabak guinense. Umaru bim pa fasi império de Umaru se socombalo. Umaru bim pa sintanda seguinte. Nem mulher de Umaru, que não é irmão. Dia que Umaru está direito, toque tama Guiné-Bissau por baixo desse bolso. E na falar baixo, então que mistiu e na tama que mistiu pe caça que ela na conta vos.
Umaru kabingine Bissau ku brincadeira. Ora que sinta aí na papia. No papes tudo está atento. E não ouviu Umaru Sissoko Embalo. Umaru é um homem terrível. Mas terrível. Bandido, bandisalão. Marionnette. Umaru est une marionnette. Tu es venu en Guinée-Bissau pour finir avec nous tous, pour nous faire du mal, pour nous tuer. Pourquoi tu fais ça? On te doit quoi? Qu'est-ce qu'on t'a fait, Umaru Sissoko Embalo? Qu'est-ce qu'on t'a fait de mal? Est-ce qu'on t'a fait quelque chose de mal? Umaru, on t'a pris comme un enfant de Guinée-Bissau, Umaru. On t'a donné tout l'amour du monde. On t'a donné les câlins. On t'a fait confiance. On a ouvert notre porte. On a dit, Umaru, viens, tu es l'enfant du pays. On t'a embrassé, on t'a fait tout ce qu'on peut. Et aujourd'hui, tu es en train de mentir les peuples de Guinée-Bissau. Tu es en train de dire quoi à nous? Tu as pris nos ancêtres pour lui dire quoi, Umaru? Tu n'es pas le président de Guinée-Bissau, Umaru Sissoko Embalo. C'est nos militaires qui sont coupables. C'est nos militaires qui t'ont mis au pouvoir. Dans tous les pays du monde. Quand on a élu un président, on est content, on fait la fête, on danse. On crie, on dit, ça c'est notre président, on a voté pour lui. On n'a jamais voté pour toi. Personne ne veut de toi, Umaru Sissoko Embalo. On ne veut pas de toi. C'est pas parce que tu es musulman, ça n'a rien à voir, mais parce que tu n'es pas capable. Tu ne peux pas être président de Guinée-Bissau. C'est pas possible. Tu es nul. Tu es une marionnette de Macky Sall. C'est Macky Sall qui t'envoie. Tu fais tous pour le Sénégal. Tu fais rien pour Guinée-Bissau. On n'a pas voté pour toi. C'est un coup d'État. Vous avez pris le pouvoir par la force des armes. Nos militaires sont... Vous avez tu as payé nos militaires pour prendre le pouvoir. Et aujourd'hui, on a dit, c'est vrai, on n'a pas de choix. On ne peut pas se battre avec toi, Umaru Sissoko Embalo. On ne peut pas se battre avec toi. Tu as les armes. Nous, on n'en a pas. Mais tu ne vas pas nous empêcher de parler. On va parler, Umaru. On va dire tout ce qui ne va pas en Guinée-Bissau. On va dire, Umaru, stop. Tout ce qu'on veut en Guinée-Bissau, c'est la démocratie. Laisse les peuples de Guinée-Bissau en paix. Arrête de nous mélanger. On est les seuls peuples de l'Afrique qui ne connaît pas qui est musulman, qui est chrétien. On est les seuls peuples de l'Afrique. On s'y marie entre nous. On mange dans les mêmes assiettes. Les assiettes, on mange ensemble. On joue ensemble. On fait la fête ensemble. On fait tout ensemble en Guinée-Bissau. Pourquoi aujourd'hui tu veux nous séparer? Pourquoi tu veux mélanger cette peuple qui était tellement bien? On s'aime entre nous. Tu es venu de loin, 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 loin. Du où, on ne sait même pas.
On a dit que tu es venu du Mali. Peut-être. Tu es venu du Burkina Faso. Peut-être. Mais tu es venu de où? Mais on s'en fout. Tu es venu de loin. Ok. On t'a reçu. Ok. Mais pourquoi tu nous fais du mal? Pourquoi tu veux nous séparer? Pourquoi tu veux qu'on soit musulman? Pourquoi tu veux qu'on soit musulman, Oumarou Sissoko Embaló? Tu arrives dans un pays qui est laïque. C'est un pays laïque. Et tu veux nous transformer en musulmans. Mais ça, c'est horrible, Oumarou Sissoko Embaló. Tu es un dictateur. Tu es méchant. Les peuples du Guinée-Bissau, ils ont peur de toi. Mais pourquoi ils ont peur de toi? Parce que je ne sais pas, tu as récupéré l'argent où? Ton argent, tu l'as récupéré où pour acheter tout le monde? Mais Oumarou, je te donne un conseil. Tu ne peux pas acheter tout le monde. Tu vas acheter une petite personne, petite gens. Mais les peuples de Guinée-Bissau, on est guinéennes. On aime notre pays. On est pays laïque. Tu ne peux pas nous séparer. Tu manipules tout le monde. Tu es un manipulateur, dictateur et manipulateur. Je ne sais pas pourquoi les gens croient en toi. Quand tu sors dehors de Guinée-Bissau, les gens ont honte. Quand tu parles, on a honte de toi. Moi, je ne parlais pas très bien français, mais je l'exprime quand même. Je peux faire un débat avec toi jusqu'au bout. Mais j'ai appris ici. Ce n'est pas ma langue maternelle. Mais toi, déjà même en Guinée-Bissau, on est un pays qui ne parle pas français. Quand tu arrives là-bas avec les gens qu'on ne connaît même pas, qu'est-ce que tu fais? Tu parles en français. Aujourd'hui, tu vas prendre la Guinée-Bissau. Au lieu qu'on parle portugais, tu vas nous transformer déjà. On va devenir musulmans, parler français et quoi d'autre? Arrête, Oumarou. Réfléchis. On ne va pas te laisser en paix. On va se battre avec toi. Mais on va se battre jusqu'au bout, Oumarou Sissoko Embaló. Moi, je n'ai pas peur de toi. Ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Fais ce que tu as à faire. Ça, c'est ton problème. Mais je te dis franchement, tu es nul. Tu es le président vraiment nul dans le monde entier. Et tout le monde le sait. Quand tu sors de Guinée-Bissau, quand on t'entend parler, même nos amis, c'est une honte. Mais c'est vraiment une honte. On a envie de vomir. Moi, quand je te vois, j'ai envie de vomir. Tu ne m'intéresses pas. Tu ne peux pas m'acheter. Même avec 1 centime, ça ne m'intéresse pas. Parce que tu es vraiment mauvais. Mais tu es vraiment mauvais, Oumarou Sissoko Embaló. C'est dommage qu'on a un peuple qui ne sont pas instruits. On a un peuple qui sont dans les nuages, qui n'ont rien compris. Tout ment à tout le monde, Oumarou. Ça me fait de la peine pour mon peuple. Il faut que tu t'arrêtes. Parce que nous, on souffre. On n'est plus bien. Quand on se lève le matin, on pense à Oumarou. Même les bébés qui sont nés aujourd'hui, ils connaissent déjà Oumarou. Parce qu'une femme, quand elle est enceinte, tout ce qu'il sent dans son ventre, l'enfant, il sort avec. L'enfant, un bébé, quand il est né en Guinée-Bissau, il connaît déjà Oumarou Sissoko Embaló. Parce qu'Oumarou, on t'appelle 24/24. Pourquoi? Pourquoi quand tu sors
dans la rue de Guinée-Bissau, il y a les militaires autour de toi qui sont encore cagoulés avec les cagoules. On fait la guerre avec qui? Est-ce qu'on fait la guerre avec qui, Umaru? Nos militaires, pourquoi vous êtes là? Les militaires de Guinée-Bissau, ils sont là pour défendre Umaru Sissoko Embalo, mais pas les peuples. Parce que les peuples de Guinée-Bissau, nous, on est zen. Hein? Est-ce qu'on a un problème avec quelqu'un? Qui nous attaque? Quel pays attaque Guinée-Bissau? On a un problème avec quelqu'un? Umaru, dis-nous, pourquoi tu t'investis dans les armées? Pourquoi pas les hôpitaux? Umaru, ça va faire 3 ans que nos enfants, ils vont plus à l'école. 3 ans, l'école privée est fermée. Et l'école publique. Tous les gens qui vont à l'école, c'est dans l'école privée. Mais pour aller dans l'école privée, il faut avoir des moyens. Ceux qui n'ont pas de moyens, les enfants, ils font comment? On a un président qui dit il est président. Au lieu de s'inquiéter de s'y soigner son peuple, ça ne l'intéresse pas. On a un président, au lieu de s'inquiéter de voir les écoles pour ses enfants, il n'y en a pas. On a un président qui voyage tous les jours. Il paraît que quand Umaru Sissoko Embalo sort de Guinée-Bissau, par jour, quand il sort, un jour, Umaru, il a 1000 €. Un jour, 1000 €. 2 jours, 2000 €. Sans compter l'argent des poches qui part avec. Umaru Sissoko Embalo, il est dans un pays très pauvre. On est pauvre parce que on n'est pas encore développé tous nos recours. Tous nos richesses, on ne l'a pas encore exploité. C'est pour ça qu'on dit Guinée-Bissau, c'est un pays pauvre. Mais Umaru, quand il sort de Guinée-Bissau, il a déjà 1000 € par jour. Il a l'argent des poches. Après, il gagne plus que Macron, plus que le président des États-Unis. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est un président qui aime son peuple? Un président qui garde l'argent chez lui parce qu'il n'a pas fait confiance à la Banque de Guinée-Bissau, il les garde chez lui. Est-ce que c'est un président? Quand il part de Guinée-Bissau, combien de l'argent il ramène avec lui? On ne sait pas. Minha povo. Mpapi um bocadinho na Francis. Para contar mundo como uma ruta obino. Minha parente pepel na reba mas. Você vi como Umaru Sissoko Embalo. Ora aqui na sei na Guiné-Bissau. Por dia, ora aqui sei de tem 1000 €. Umaru tem 1000 € aqui sei. Sem contar dinheiro do bolso. 1000 €. 12 dias, 12.000 €. 5 dias, 5.000 €. Me tem na dinheiro, sem esse salário. Esse é alguém que gosta de você? Que que não faz com Umaru? Umaru conta no Banankuma. Para ter paz que precisa de guerra. A mim que é importante. Porque a mim colhe na saída. Colhe na saída. Umaru conta como num país para ter paz e precisa de guerra. Mas quem não guerra é que é? Mas paz e que é democracia. Paz e que é hora que vai votar para bom. Umaru não cunha na PGC, mas Umaru estava na PGC. Umaru ser o ministro. O que quer construir? Mas Umaru me estive de país. Guiné-Bissau rico. Tudo que o Umaru não cumpre não é bem pagar. Porque o Umaru não tudo que um contrato que o Umaru está também parentes pepel nha donas bobi. Como anda tem que proteger para parentes pepel zobi. E que são pepel para tudo guinense. Pepel fula mancanha balanta tudo para obi. Umaru bindi ya Guiné-Bissau. Umaru tem maneira de ribar para trás. Umaru tem que som que avança. Porque isso sumora que um demônio.
ora que buia entra o capo de nunca mais riba para trás. Então uma situação custa ou morre ou salva. Mas nós agora, e como? A nós agora, e como? Que não disse para Umaru matando, não jubina Umaru. A nós tudo filho de Guiné. Que cedo na minha lado, que cedo na lado do Umaru, ninguém quer ter paz. Você quer mandar ninguém quer ter paz? Porque a nós não está no caminho de verdade. Eles estão na mentira, mas só que tem força, eles continuam a comer na mentira. Então, paz que tem para ninguém. Dia que paz não tem, e dia tudo que nós sinta. Porque Alberto, como a mim, sai de quanto tempo, não sai de quanto tempo, sim, senhor. Não sei quanto tempo na Guiné-Bissau, não sei o que como mesti, não sei o que como camiste. Não tem nenhuma liberdade. Então, a minha hora que eu prevendo minha liberdade, a hora que eu tudo minha liberdade, eu matam. Então, os povos de Guiné, vão morrer porque vão ter liberdade. Liberdade não se garante. Ninguém caça não com o homem. Se você tem liberdade, você tem nada. Que o homem tem que ser do livro, você só entende muito. Então, a voz não político. Se você se põe no estado direito, não quer pedir voz riqueza, mas não pedir voz liberdade, democracia, justiça, com paz. Se você dá tudo isso, não vive feliz na terra. Entende Indonésia com que alguém falam, manca muito entender, mas não preparar para ganhar para ir papiar. Porque filhos de políticos estão tão na maldade. Quer mostrar ao povo como é assim que é fácil. Ainda na saúde, hein? Na saúde. Como é que hoje alguém está bem no hospital para ver como ele filho de grande alguém na Bissau, como ele médica, que tem diploma, hospital que acabou de fazer aniversário de médico, para fazer festa doentes, para poder ser filhos, como filho de bandido que tem, porque que é que pena, porque filho de bandido que tem diploma, e tá sai para vir buscar diploma, mas que tá conseguindo ele tá arribar porque não vai trabalhar naquela área, e na dado lugar e que importa. Mas não bem papiado. Povo coça papiar. Povo medo papiar. Povo não sofre mal que não conta voz. Mas só que o sido não chamam para contar. Não estava na caro. Mas dão para menores, manca me este adiantado, tio. Mas só para contar voz como. Sido não acaba a formação. E tá contando só que contente que bom cana trabalhar. Mas bom. Que pena, o que a política não cau, o que a formação, ninguém tem conhecimento sobre o diabo de outros que fazem 10 anos lá, o que pode passar eles diante para bater mandar neles. Não, ainda na saúde como não é nem servente, se faz 50 anos lá, com experiência de hoje, o médico próprio não opera, e tem ganho experiência, porque opera medicina, ou tem teoria ou tem prática, depois ou tem coragem. Então, eu pude assimilar. Então, eu assimilar, eu pude fazer. Mas, gente que trabalha nem acaba a formação, é riba, é que tem ainda, porque é preciso ainda de conhecimento, de ganhar experiência de anos e anos. É chegar, mas só que você para pesta adiante, é tomar lugar, é não fazer o que é mistir, é chegar e não ficar a porta que ele que não decide. Depois, e tem que sufar, porque sempre que pecador está buscando sufar que não aperta ele, para fazer que os humanos, mas não caltera com nós, se não calanta, lobo na comendo, não na morre na Guiné. Bona jobim a boss tudo sim que na jobim, a boss tudo que na jobim, não lanta porque a não sigue nem si, mas que na conta boss na fundo do meu coração,
A nós tudo nós bica preciso contar vos. Se não calanta. O Umaru entra lá para força que tem que entrar lá. Não sei tudo bias, não morre bias. Não vai juntar com nós irmãos na Bissau. Não vai juntar com nós irmãos. Momento de campanha, a revolução não tem, se não tem, se voto não tem. A mim está pronto. Dia que não decide tudo, não vai juntar. Mas a nós que não tem força de libertar. Não tem que libertar Guiné-Bissau. PC de bias. Mas Guiné-Bissau luta, baja. A não luta. Não luta. E o único país da África que luta. Não pega arma. Mas goste. Não vai lutar sem arma. Não vai morrer sem arma. Não preparar. Não can vai com nossos filhos. Mas onde nós que cai. Mas mundo não olha. Lá que não liberta. A voz que se vê. Vou por papier de lei, vou papier toco vou cansa. Assim que não morrer com bata morrer com fadiga, ataque cardíaco. Não reunir, não fazer reunião, não fazer revolução. Não joube massa de gente, não ria Guiné-Bissau. Não vai morrer lá. Morto em sonso, porque não vai morrer todo dia. Nenhum de nós está direito. Minha mensagem é essa. Por não mostrar que donas pepeles, balanta, fula, mancanho. Por não mostrar eles como não morrer, não se ser filho. E fiquei comer. Não está pronto. Não fica para ali. Mas esse recado para uma resistência com balo. O capo de manipular todo mundo. E justa. Não está farto de 3 anos que ainda bem fácil. E justa. Não vomitar todo dia o mar. O tô ouvindo um som, não engana pepel. A boa não engana pepel como a Nino que com saco tribalismo. A boa é grande tribalista. Nunca gosta de nenhum guinense. Engana papel de raça. Nunca gosta de nenhum guinense. A boa diabo do inferno. Nunca é ribanda com sai. Figa canhota. A boa diabo. Vou sim coisa, vou pensar, porque não bem passa. Vou ficar direito. Mas não lanta, a nós tudo que não vim. Vou lanta, não firma. Esse demais. Cada dia o Maruna mostrando como é que é. Não prepara, não busca se barco ou se avião, não faz mulho, não cai bias. Se fugiar, nem matar, não. Depois, ainda fica na história. Vou ficar direito. Beijo. Guiné-Bissau no coração. A voz tudo em armo. Não luta para não terra. E justa. Abusa do marrom e passa. Vou ficar bem. Tchau.